Alô, gente, professor Vicente fazendo a pré-aula da semana 15, uma aula extremamente importante, fechando um ciclo iniciado na Primeira Guerra Mundial em 1918, né, e a Guerra Fria, que é um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando, não é, que esse contexto de guerra, ele começa em 1914, tá certo? E vai até 1991, levando em consideração que a gente tem aí o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, o período de pré-guerra de 18 até 39 e de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial. Prof, então por que se estender até 1991? Ao final da Segunda Guerra, o mundo ele se encontrava em uma região desconfortável. Apesar da guerra terem sido travada por aliados improváveis, Estados Unidos e União Soviética. Por quê, professor? Simples. Os Estados Unidos eram um país capitalista e a União Soviética, desde 1917, era um país socialista. E por que se juntaram? Porque tinham um inimigo em comum, que era, obviamente, Hitler, principalmente, mas os países totalitários, né, que fechavam um tripé, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. O grande inimigo, diga-se de passagem, dos Estados Unidos no Pacífico. Beleza? Então, dentro desse contexto, a gente tem em 1947, ou seja, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, o início da chamada Guerra Fria. Prof, e por que foi fria? Simples, eu costumo dizer em sala de aula que não foi uma guerra quente. Na realidade, dentro do contexto, até se encaixaria, porém, ela não foi quente em relação aos países que vão fazer parte dessa bipolarização mundial, Estados Unidos e União Soviética. Mas isso não quer dizer que dentro do contexto da Guerra Fria não houve conflitos e enfrentamentos. Houve vários conflitos, vários enfrentamentos, só que indiretos. Em nenhum momento os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma guerra direta, até porque se houvessem travado, provavelmente o mundo não existiria, pelo menos não esse mundo que a gente conhece hoje, certo? Porque o poder bélico que existia, que vai ser construído ao longo da Guerra Fria pelas duas nações, os Estados Unidos e a União Soviética, dariam para destruir o mundo pelo menos umas 100 vezes. Então dá para a gente perceber que a Guerra Fria ela teve um contexto próprio, porém está interligada ao mundo, né, que vai surgir após a Segunda Guerra Mundial. Veja, ao longo da guerra, ao longo da Segunda Guerra Mundial, foram feitas 3 conferências para definir o que seria do mundo após o término da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas, ainda em 1943, foi em Teherã, certo? Que, obviamente, juntou os países aliados, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A segunda, já em 1945, entre janeiro e fevereiro de 45, que é na cidade de Yalta, na União Soviética. Ali os rumos começavam a ser delineados. E a última, né, após o final da guerra, na cidade de Potsdam, na Alemanha. Ali sim, as definições do que teria, que parcela do mundo capitalista ficaria sob a tutela dos Estados Unidos e a parcela do mundo que ficaria sob a tutela da União Soviética. Isso num contexto global, por isso que a gente chama de mundo bipolarizado, ok? É interessante ressaltar que os Estados Unidos e a União Soviética travaram dentro de um contexto
indireto várias disputas. A gente tem a disputa nuclear, a disputa por armamentos, cada qual tentando construir um armamento, um míssel, uma bomba mais importante, uma bomba maior, uma bomba mais poderosa do que a outra nação. É importante ressaltar que essa bipolarização ela terminou tendo um lado positivo. Né? Imaginem que os americanos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, eles determinassem os rumos de tudo que acontecesse no mundo, né, a partir da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei que mundo teríamos hoje. Do mesmo jeito, ficaria a questão soviética. Se a União Soviética fosse a única grande potência do mundo, como o mundo estaria, né, neste momento? O que seria do mundo após a Segunda Guerra Mundial se houvesse apenas a União Soviética? Então, essa questão da bipolarização e até esses conflitos indiretos, eles terminaram por delinear o que a gente vive hoje, né? A importância dessa bipolarização, ela tem um contexto político, um contexto econômico importante. Obviamente, claro, aí excetuando-se a questão dos próprios conflitos, que não são nada importantes, até porque ceifaram a vida de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas inocentes em várias guerras. A gente tem a Guerra da Coreia, a gente tem a Guerra do Vietnã, tá certo? Que foram, obviamente, as duas mais importantes, mas a gente tem nos anos 80 a Guerra do Afeganistão, que também foi um conflito indireto importante, ok? Que ceifou, obviamente, a vida de milhares de pessoas do mesmo jeito que a Coreia, do mesmo jeito que o Vietnã. Os conflitos quentes, na realidade, eles começaram a acontecer desde 1947. Prof, por que 1947 vai ser o início da Guerra Fria? Simples, meus queridos. Em 1947, o presidente americano era Henry Truman, que vai substituir Roosevelt, tá certo? Ao final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Truman, ele lançaria um apelo aos países capitalistas que se unissem, não é, para impedir o crescimento do socialismo. Isso ficou conhecido como doutrina Truman. A partir da deflagração da doutrina Truman, todo um contexto político, militar, ideológico vai ser criado em torno, tá certo, da União Soviética, em torno dos Estados Unidos. E vários conflitos maiores ou menores vão ser deflagrados no mundo. Por exemplo, em 1947, tá certo, vão ser deflagrados pelo menos 12 grandes conflitos, que vai ser a Grécia, na Grécia e na Turquia. Esses conflitos, obviamente, têm um cunho militar, eles não foram de grandes proporções, como Coreia, como Vietnã e como Afeganistão nos anos 80, porém, ele tem um contorno da Guerra Fria, tá certo? A Grécia, na realidade, ela tinha uma influência soviética, mas ela queria ser capitalista, e ali há um conflito de interesses que quase estoura uma guerra na Europa. A Turquia, pela questão da criação da OTAN e por conta da colocação de mísseis na Turquia, que ainda é uma das maiores bases militares americanos na Europa, tá certo? E, obviamente, a questão da União Soviética não aceitando, né, a colocação de mísseis na Turquia. É engraçado que a União Soviética, ela contesta a questão dos mísseis na Turquia e vai instalar, obviamente, mísseis em Cuba, ok? Em 1948, a gente tem a questão de Berlim, certo? Berlim, que era a capital da Alemanha, ficou dentro da divisão, né, que vai ser feita da Alemanha, ficou na parte oriental. Só que Berlim também termina sendo dividida,
certo? A cidade que termina sendo dividida entre ocidental e oriental, e obviamente ali vai ser construído um muro, vai ser construído todo um contexto de Guerra Fria a partir da separação de famílias, de amigos, né, dentro da própria cidade de Berlim, certo? O Muro de Berlim, com certeza, é um dos maiores símbolos da Guerra Fria, ok? Em 1950, certo? Vai ser deflagrado mais dois confrontos na Hungria também, principalmente dentro do contexto político-ideológico, e a Coreia não. A Coreia aí já é um confronto maior, já é um confronto armado, que vai resultar na separação da Coreia em duas partes, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Questão essa que até hoje existe, né? O resquício maior da Guerra Fria obviamente, a Coreia ainda está separada. Do mesmo jeito, a gente vai ter o Vietnã, certo? Que, na realidade, vai ser um contexto que se inicia desde 45, 46, mas vai realmente, por conta da questão da Indochina, por conta de todo o contexto que vai ser deflagrado na região da Ásia, tá certo? Mas com certeza o conflito no Vietnã, né, nos anos 60, vai moldurar talvez os conflitos armados da Guerra Fria, tá certo? Que com certeza vai ser o de maior proporção, inclusive maior do que a própria Coreia, beleza? E claro, aí a gente tem também o contexto do Afeganistão, certo? Que vai ser o Vietnã dos soviéticos. Por que o Vietnã dos soviéticos, prof? Porque o Vietnã foi uma guerra onde os americanos terminam apoiando o Vietnã do Sul, tá certo? E o Vietnã do Norte, ele termina tendo o apoio da União Soviética. Foi um conflito muito forte, onde foram usados vários produtos químicos, principalmente pelos Estados Unidos, tá certo? Dentro das matas, não é? Vietnamitas, e esse conflito chamou a atenção do mundo, né? A tal ponto de surgir um movimento de contestação da guerra, de contestação da violência, que é o movimento hippie, ok? Lembrando também que nos anos 60 vai haver dois momentos complicados dentro da chamada Guerra Fria, que é a questão de 1962, que é a questão dos mísseis cubanos. Gente, em 1962, por conta daqueles aviões que fotografavam, né, que eram usados para tirar fotografias do território inimigo ou fazer uma varredura, tá certo, em possíveis, né, inimigos, e aí um desses aviões sobrevoando Cuba termina tirando fotos de uma base militar instalada pelos soviéticos em Cuba, certo? Isso resultou num confronto diplomático dos mais severos do período da Guerra Fria, a ponto de o mundo todo suspirar com dificuldade por conta de uma possível guerra atômica, até porque os americanos e os soviéticos, eles poderiam se confrontar, né? Foi com certeza o momento mais delicado da Guerra Fria em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, em um possível confronto nuclear, certo? Faltou muito, mas muito pouco para que esse confronto estourasse. Porém, Nikita Khrushchev, que era o chefe de Estado dos soviéticos, terminou retirando, né, os navios, porque os navios soviéticos e americanos iriam se confrontar e daí gerar todo um contexto, né, de bombas nucleares lançadas nos dois países pelos seus inimigos, no caso, os americanos lançados na União Soviética e vice-versa. E aí Nikita Khrushchev termina voltando atrás. Nessa época, os americanos eram governados por Kennedy, né? E olha, gente, faltou muito, mas muito pouquinho para que a guerra estourasse, ok? E em 1968, a questão da Tchecoslováquia,
tá certo? Da ocupação soviética na Tchecoslováquia, que gerou também um contexto muito forte, mas a Tchecoslováquia terminou sendo ocupada porque os tchecos eles queriam continuar sendo socialista, mas um socialismo implantado de acordo com aquilo que eles pensavam, né? De acordo com aquilo que eles queriam para o país. E, obviamente, a União Soviética não aceita, certo? E invade, né, a chamada Primavera de Praga, certo? Em 1968, ok? Existe também, claro, além dessa questão militar, outros confrontos, outra forma de se confrontar de forma ideológica, que é a Guerra Fria do ponto de vista cultural. Havia, claro, né, entre os americanos um contexto muito forte, contrário à ideologia socialista e, claro, também uma forma muito forte dos soviéticos tentarem impedir de toda forma, de todo jeito, a questão das ideias ocidentais dentro da União Soviética. É claro que o leste europeu, a Hungria, a própria Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, né, a Romênia, a Polônia foram países que se tornaram socialistas e que, de certa forma, criaram o que a gente chama de cortina de fumaça, que seria uma forma de preservar a cultura socialista de uma possível ocidentalização ou, né, de uma possível invasão da cultura capitalista. De um lado e de outro houveram excessos, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, essa guerra fria, cultural, ela terminou dando frutos, certo? Essa contracultura, a ideia de transformação cultural do mundo, ela levou muito a juventude às ruas, ela criou aspectos importantes, como, obviamente, a própria cultura pop, a cultura de massa, que vai surgir nos anos 80, nos anos 60, e vai se estender, obviamente, né, ao longo dos anos 60 e chegando um pouquinho aos anos 80, a questão desse confronto do bem contra o mal, tá certo? Os ocidentais dizendo que a cultura socialista era de uma cultura totalmente voltada para enaltecer o Estado, e os soviéticos colocando que a burguesia dominava o pensamento humano. É muito interessante, porque surgiram daí músicas, surgiram daí movimentos como o próprio movimento hippie, surgiram daí todo um contorno cultural muito importante para o mundo naquela época e, obviamente, para a gente hoje, ok? Vamos para as questões? Vê lá. O cartaz acima foi utilizado como instrumento de propaganda do Plano Marshall, a principal iniciativa dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial. Considerando a imagem e o seu contexto histórico, um objetivo do governo estadunidense ao implantar esse plano foi, aí tem, né, estatizar o setor industrial. Estatizar é a ideia de colocar tudo sob a tutela do Estado. Obviamente, eles não vão fazer isso, né? Estabelecer o mercado comum europeu, não nesse momento, isso vai acontecer, mas bem lá na frente. Consolidar o bloco geopolítico ocidental. A questão do Plano Marshall, a questão da OTAN, tá certo? A questão de toda a criação, o Plano Colombo referente ao Japão, todo o contexto de proteção da visão de mundo ocidental, da visão de mundo capitalista, obviamente vai fazer parte dessa questão da geopolítica americana, né? A letra C está encaixadinha. Preservar o interesse colonial metropolitano. Colonial não, né? Com certeza a questão da geopolítica americana, ok? Segundo, observe a figura abaixo.
Assinale como V, verdadeiro ou F, falso, as afirmações abaixo referente à chamada corrida espacial do período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial foi um contorno, né, importante da Guerra Fria, vencida, obviamente, pelos Estados Unidos, porque o interesse maior era esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, que era chegar à Lua, e os americanos chegaram, apesar da visão que muitos têm de que os americanos, obviamente, não chegaram coisíssima nenhuma. A União Soviética foi o primeiro dos países a lançar um satélite artificial no espaço, o Sputnik 1, em outubro de 57. Verdadeiro. O projeto dos soviéticos era o projeto Sputnik, o projeto americano era o projeto Apollo, né, tendo como tutela a NASA. Então, verdadeiro, o primeiro ponto. Ambos os países, entre 72 e 75, participaram de uma missão espacial conjunta, o projeto Apollo-Soyuz, que resultou em um voo orbital combinado em 1975. É engraçado, né? Que pode parecer, na realidade, algo improvável, mas realmente teve esse voo, essa junção das duas nações em relação a esse projeto, ok? Verdadeiro. Os Estados Unidos foram o primeiro dos países a enviar um voo tripulado ao espaço em 1961, sendo seguido pela União Soviética somente 2 anos depois. Falso. Na realidade, o primeiro voo de um ser vivo ao espaço foi o projeto Sputnik, que é a cachorrinha Laika, e o primeiro homem a orbitar fora da Terra foi Yuri Gagarin, soviético. Os soviéticos, em 1970, conseguiram enviar um voo tripulado à Lua, liderado por Yuri Gagarin, logo após a chegada dos norte-americanos ao satélite. Falso. Na realidade, os americanos chegam à Lua primeiro, certo? Ok? Então, verdadeiro, verdadeiro? Falso, falso. Vamos ver? Letra D, de amor, certo? Terceiro, a propaganda através das inscrições e desenhos em muros e paredes é uma parte integrante de Paris revolucionária de maio de 68. A questão do movimento, né, estudantil estourado em 68, tendo como base a ideia de liberdade que vai tomar conta do mundo a partir de 68, beleza? Ele se tornou uma atividade de massa, parte e parcela do método de autoexpressão da Revolução. Considerando o texto e as imagens anteriores, assinalar a alternativa correta sobre o movimento de maio de 68. Influenciado pela política de Estado da União Soviética, os manifestantes de 68 foram desencadear as manifestações de 68 foram desencadeadas pelos operários franceses, não foram operários, apesar de que obviamente vai ter participação dos operários, mas foi desencadeada pelos estudantes, que exigiram melhores condições de trabalho por meio das pichações de muros espalhados pela cidade. Na realidade, o movimento foi um movimento estudantil, tá certo? Que obviamente vai ser abraçado por praticamente todos os contornos, né, dos cidadãos franceses, ok? Mas vai ser estudantil. Influenciada pelo contexto cultural da Guerra Fria, as manifestações de 68 tinham como palavras de ordem a liberdade de expressão política e sexual, como se via nas inscrições nos muros de Paris. Perfeito. Letra C. Influenciada pelos movimentos punk-anarquistas ingleses, as manifestações de 68 na França foram responsáveis pelo enfraquecimento do então presidente Charles de Gaulle, e o lema aparecia em inscrições no muro. Veja, a questão das manifestações realmente fez com que de Gaulle ele revisse a sua política, tá certo? Mas, na realidade, é um movimento estudantil e não punk-anarquistas. Influenciado por ideais esquerdistas, comunistas e anarquistas, as manifestações de 68 foram estritas às camadas populares francesas. Não, na realidade é um movimento estudantil, ok? Letra B. Quarto, a charge mostra o fim de uma era. Né? Aí tem de uma era, mas é de uma era, marcada por conflitos ideológicos e econômicos. Berlim, 1989, na realidade a questão
do muro, né, da quebra do muro de Berlim, e a questão, 2 anos depois, do fim da própria União Soviética. Okay? Em relação ao muro de Berlim, representado na chave, podemos afirmar. Letra A. Foi construído para evitar a imigração de alemães orientais para o lado capitalista, principalmente de trabalhadores com alta qualificação profissional. Perfeito. Não apenas a questão pura e simplesmente dos trabalhadores, mas da visão que os cidadãos de Berlim Oriental tinham do seu próprio lado, da própria Alemanha Oriental, ok? Então, letra A se encaixa direitinho, né? Foi levantado na capital alemã por ordem expressa de Adolf Hitler, não. Hitler já tinha ido para o Beleléu. Foi uma divisão simbólica entre os dois blocos ideológicos, socialismo e capitalismo, separados por uma profunda divisão no campo das ideias, sendo comparado, por isso, a um muro. Não, na realidade, o muro foi físico, não ideológico. Letra D, sua queda foi decorrente da nova configuração econômica da Europa, não da Europa, mas dentro da Alemanha. As potências aliadas vencedores da Segunda Guerra Mundial decidiram dividir a Alemanha em 4 zonas de influência: norte-americana, soviética, inglesa e francesa. E com isso, a queda do muro foi uma consequência inevitável. Na realidade, isso aí é a construção do muro, e não sua queda, ok? Letra A, né? E o último quadrinho, uma tirinha, né, na realidade, de Mafalda. Eu lembro muito de Andréa quando eu vejo qualquer tira de Mafalda. Ela é muito fã, né, de Mafalda e das tirinhas. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Ó, os povos do Oriente. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. Na esfera das relações internacionais, o contexto histórico ao qual a personagem faz referência era marcado por uma divisão do mundo decorrente, sobretudo, do seguinte fator: disputa religioso-cultural, antagonismo étnico-linguístico, bipolaridade político-ideológica, rivalidade financeira e comercial. Obviamente, a letra C, né, bipolaridade, a questão da bipolaridade do mundo, né, entre Estados Unidos e União Soviética, a questão político-ideológica, letra C, ok? Beijo grande para vocês, minha gente. A gente se encontra na aula presencial semana que vem, ok? Cheiro do prof.